Bom, pessoal, vamos lá falar sobre um assunto, né, que está na mídia aí, né, sobre o processo de habilitação e os custos, né, que se tem sobre essa polêmica de acabar com a autoescola. De primeira mão, o que eu vou falar para aqui são verdades, tá, sobre o que vem acontecendo e a mídia não fala, e o governo também não fala, independente de partido político. Eu acho que isso aí, se eu falar sobre partido, estou sendo hipócrita, porque já ocorreu em governos passados também esse tema, mas ninguém fez nada concreto, tá, para melhorar, na verdade, o processo. Tá? Que o processo tem que ser melhorado, isso todo mundo sabe. Que os custos têm que ser reduzidos, sim, mas é um trabalho que tem que ser debatido amplamente com pessoas especializadas, com as autoescolas, também, né, a população, é importante ouvir, com certeza, mas também os políticos também, em geral, um amplo debate, não é de uma hora para outra chegar e falar, pronto, vamos mudar isso, vamos acabar. Porque todo mundo sabe que isso nada mais é do que medida populista. Vários governos já tentaram isso, porque eles sabem que é um processo que vai mexer realmente com a população vai ficar ali fora, porque a habilitação é algo importante para trabalho, para sustento, entendeu? De famílias e tudo mais. Só que, por outro lado, vem a segurança no trânsito. Tá? Então, o que eu vou falar aqui são realidades que a gente encontra no processo de formação de condutores, nesse primeiro contato que se tem. Tá? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu queria falar para você. O Brasil hoje é um dos países que tem um número de acidentes de trânsito mais elevados, quando de acordo com dados que você consegue ir no Google e vários outros meios confiáveis. Tá? Se você for fazer uma busca aí, não vou botar aqui, senão eu vou ficar aqui falando e o vídeo vai ficar longo. Tá? E diante disso, o processo de habilitação, a formação do condutor, ele é muito importante. Tá? Hoje o grande problema que nós temos no Brasil na formação de condutores, né, é um processo que gera um custo elevado, são não só na autoescola, são as taxas que a gente tem de cada estado. Hoje, cada estado tem a sua forma de cobrança de taxa para o processo de habilitação. Tá? Esse é um ponto que você pode observar. O valor do Rio Grande do Sul não é o mesmo do valor do lá que você tem no Nordeste, no Norte, no Sul. Então, nas regiões, você não encontra um valor, né, padrão unificado. Se você não encontra. Eu vou falar sobre os valores do Rio de Janeiro aqui hoje, em 2025, outubro de 2025. Tá? Então, isso já é algo muito sério. Outro ponto, né, na visão, que se for comparar com outros países, vamos ver aí, seja o país que for. No Japão, por exemplo, você aprende sobre legislação de trânsito, sobre ali o trânsito, já no ensino básico. No Brasil, a gente não tem isso nos colégios, a educação para o trânsito. Se você for ver, aí o pedestre, que é a parte mais frágil, vamos dizer assim, do trânsito, o pedestre não tem noção nenhuma do trânsito, do que é o trânsito, muita gente não sabe o que é, como é que funciona a legislação de trânsito. Tá? A mesma coisa o condutor, tem condutor que dirige, tá? Mas não sabe como se comportar no trânsito. Não sabe o que é regras básico, regras de preferência. Tá? Eu não vou citar aí, mas tem gente que passa pela autoescola, mas, porém, todavia, vocês sabem o que acontece muitas vezes. Né? E isso é um risco muito sério. Para você chegar num debate de acabar com a autoescola, a primeira coisa que tem que ser feita, tá, é remodelar, né, essa parte de formação. Então, vamos botar isso nos colégios, nas escolas, tornar o conteúdo não eletivo, conteúdo obrigatório nos colégios, educação para o trânsito, meio ambiente, cidadania, esse tipo de coisa. Vamos colocar o conteúdo que a gente estudou na escola, parte teórica, nos colégios. Entendeu? Se o governo, os políticos quisessem mudar mesmo, eles teriam seguido por esse caminho antes. Vamos fazer uma mudança gradativa, colocar nos colégios, adequar isso para a artéria de trânsito nos colégios. Tá? Vamos rever, primeira coisa, vamos mudar? Vamos rever o Código de Trânsito, que é desde 1997 até 1998. Vamos rever todo o Código de Trânsito. Tá? O novo Código de Trânsito, que já são aí anos de Código de Trânsito, então 98, 2008, 18,
vamos para 30 anos quase de Código de Trânsito. Então vamos rever toda a estrutura da legislação de trânsito, porque tudo em hoje você tem carro elétrico, tem essas motinhas elétricas, como o trânsito está aí fazendo um monte de problema. Então, antes de você chegar a acabar com a autoescola, você tem que rever tudo isso para você chegar e fazer uma medida populista, que eu não estou falando que é de governo A ou B, isso já vem acontecendo, mas antes disso, mas ninguém se propõe a realmente ver a segurança no trânsito. Isso não acontece. Só querem medida populista, jogar a população contra a autoescola. Isso vai ter um impacto econômico muito grande. Imagine tu acabar de uma hora para outra com autoescola. Eu sei que, mas a população. Concordo. Mas tem que ser uma coisa bem pensada, bem trabalhada, para não gerar um impacto muito grande em vidas de pessoas que dependem disso. Eu sei que as pessoas dependem de habitação. Por isso que foi criado o quê? Uma coisa sensacional, no primeiro momento. CNH social. Para aqueles que são do cadastro único, já tem isso. Então, para que mudar algo dessa forma de gerar um impacto econômico, vai mexer com vidas? E quando mexe com vidas, pessoas vão ficar com dívidas, suicídios, pode acontecer, desesperados sem sustento para a família, isso vai mexer com muita gente, então vai gerar um impacto muito grande. Então tem que ser pensado. E o principal, a segurança no trânsito, que as pessoas não estão vendo. Mas não vai acabar. Pessoal, pelo projeto ali, me assusta muito o que querem fazer. Muito mesmo. Tá? Eles querem acabar com a obrigatoriedade de aula. Pior, mas vai ter a prova, tá? Eu não vou nem entrar no mérito do que acontece com provas, né? Bem a palavra já, nem vou entrar no mérito disso. Então se for dessa linha de raciocínio, acaba com o ensino básico, o ensino médio, faculdade, bota o cara lá o vídeo, assistir os vídeos lá do YouTube, faz o conteúdo online, vai lá, faz a prova e se forma. Vai ser médico, tá? Vai ser eletricista, vai ser aí, como vou dizer, técnica eletrônica. Só fazer a prova lá e acabou. Vamos seguir para essa linha mesmo para todas as profissões que a gente tem hoje, para todas as formações que nós temos hoje. Entendeu? Então não é bem por aí. A autoescola ela é sim importante, entendeu? Eu acho que tem que mudar. Vamos falar aí de custos, né? Vamos dizer assim, de custo que nós temos hoje, para você ter ideia, aqui no Rio de Janeiro, né? O custo para tirar a habilitação, tá? Só de exame médico, exame psicológico, exame de legislação de trânsito, exame de direção. Para obter mais informações aí, você vai ter lá no site. Então, esse é o que você precisa para tirar sua habilitação. O Duda, tá? Você tem aí o Duda, que você tem que pagar, que vai aumentar ano que vem, tá? Vai ter um reajuste, que o reajuste é anual, é de R$ 401,82, tá? Você tem, se você ficar reprovado na prova teórica ou prática, você já paga ali mais 150 cada reprovação. Aqui no Rio, na prova prática, a primeira reprovação você não paga, mas as outras você vai pagar do mesmo jeito. Então, se você ficar reprovado, você paga mais 150, já vai encarecendo, tá? Que mais? O exame de aptidão física e mental, o valor que vai aumentando que vem, é 119. Se você ficar reprovado o reexame, você paga mais 59. O exame de avaliação psicológica, tá? 169, tá? Totalizando 288 de exame médico. Ok? Depois eu vou falar algumas coisas aí. Então, esse é o custo. Duda, tá? Duda, exame médico. E tem um projeto aí que é sobre, né, que é um projeto que obriga a realização de exame toxicológico para proteção da CNH, tá? Então, a primeira habilitação também querem botar o exame, entubar aí o exame toxicológico, tá? Teve um projeto que foi aprovado agora há pouco tempo, a CNH social, que é algo, tipo assim, que eu acho legal para aquelas pessoas que estão cadastradas, que estão no cadastro único. Então, é algo bem interessante, bem bacana, entendeu? Então, já é algo que já tem. Para aqueles que querem mexer mais ainda em acabar, né, que a gente está falando sobre as autoescolas. Outro ponto, né, falando agora sobre os exames, R$ 400 em um Duda. E tem estado que é mais caro ainda. Tá? Tem estado que sair as taxas do governo, isso eles não estão falando. Isso eles não estão falando. Entendeu? Só querem falar sobre o quê? Com a parte que é a autoescola, mas a arrecadação deles e o governo, hoje o governo, vou citar governo, um governo só, mas hoje o governo, em aumentar impostos,
Eles não podem reduzir, só aumentar a carga tributária, só entubar. E o valor não vai cair, não vai mexer tão significativamente. O processo ele vai ficar menos com insegurança no trânsito, tá? A gente não vai ter segurança ali no trânsito, profissionais treinados, qualificados, condutores treinados e qualificados, tá? E não vai diminuir tanto assim que nem o governo está falando. Os custos, entendeu? Que o candidato vai ter um certo custo ainda. Mas só que o processo vai ficar perigoso, tá? E esse custo de, por exemplo, de habilitação, beleza, envio, emissão da, tinha que ter um custo, vamos fazer aqui o papel moeda lá, emissão da CNH, beleza. Mas transfere abertura de processo para as autoescolas. Então, o candidato, a pessoa vai lá na autoescola, abre seu processo na autoescola, tira foto, faz todo o cadastro, insere os dados lá do Detran, do seu estado, né, as autoescolas, aprova com um sistema de segurança, com câmeras, tudo, ser realizada na autoescola as provas teóricas e as provas práticas também ser mediante um número mínimo de aula, que o aluno tem que completar, concluir, e ser feita uma avaliação que pode ser feita, tá? Ou mesmo ali com o carro da autoescola, vai lá, faz, sobre fiscalização, supervisionamento dos Detrans, o Detran, hora e outra, acompanha um processo de avaliação do candidato, tanto teórico como prático, tá? E a própria autoescola fazer todo esse processo, entendeu? Eu acho que pode ser, em vez de ter, vai ter um deslocamento à logística para avaliação, área de exame, acaba com isso, entendeu? Faz uma avaliação onde ou até o próprio instrutor fique responsável em assinar a avaliação do candidato, a aprovação daquele candidato que ele passou por todo o processo com êxito, entendeu? Para reduzir o custo, tirar do Detran, e diminuir as taxas do Detran, e a autoescola também conseguir redução, tá? Das taxas, porque hoje para abrir uma autoescola é uma burocracia danada, entendeu? E instrutores que pensam que isso, com uma obrigatoriedade da autoescola, o que vai acontecer vai ser a urbanização da formação. Num primeiro momento, todo mundo vai fazer, porque o Denatran tá para fornecer o curso de instrutor. Todo mundo vai querer fazer para não ter o custo. Então a formação já vai sair de controle, entendeu? O processo, a didática para ensinar já vai se perder. Eu já cansei de pegar, eu aprendi com meu pai, o cara que foi para autoescola, chega lá, o cara pisa na embreagem com o mesmo pé que ele pisa no acelerador. Pisa no freio, né? Pisa na embreagem antes de pisar no freio. São coisas básicas da direção, entendeu? Mão na marcha, entendeu? Mão no freio de mão, dirige com uma mão só no volante. Então são vícios que ele se tem porque aprendeu com outras pessoas que não são qualificadas. Então isso vai acabar se perdendo, vai acabar fugindo do controle. Então as coisas básicas, pedagógicas ali, que você tem para ensinar, vai se perder. Vai se perder. Então não vai ter pessoas qualificadas, competentes. O número de acidentes de trânsito me preocupa muito. Com certeza vai aumentar. Pessoas despreparadas. É aquela famosa história. Você vai aprendendo com um, com o outro, então você vai adquirindo ali um vício, né? Um vício. Eu aprendi assim. Eu aprendi assim. É que nem você vai para uma empresa, né? Que você não tem um treinamento adequado. Por exemplo, quem vai te ensinar é o seu colega, vai acompanhar o seu colega de trabalho que vai te ensinar. Só que o seu colega de trabalho, ele vai sempre desviar. Não, assim é mais fácil. Mas ele não vê a segurança, diferente do instrutor. Ele vai ter ali uma metodologia de ensino e ele vai sempre ver o que é segurança, certo? Só que, quando você aprende por outra pessoa, assim é mais fácil. Assim é mais rápido. Então você vai desviando, tendo os desvios na segurança. Então, isso que vai acontecer. É isso que preocupa muito, tá? Então, a autoescola ela é importante nesse momento. É preciso passar por mudanças? Sim, mas é um processo que tem que ser estudado, debatido amplamente e não é de uma hora para outra, porque o que está acontecendo são medidas populistas, que está chegando a eleição para ter votos, aprovação, porque um ministro que quer acabar com isso levou isso para o governo, só que é um ministro que ano que vem provavelmente vai ser candidato a governo do estado, de algum estado, ou algo além disso. Então, por isso está chegando por esse caminho, tá? É por isso. Aqui você tem, né, o exame toxicológico para a categoria C e de coração, que varia de 120 a 250 reais. Para mim, gosto. Isso para mim não deveria existir. Mas o cara vai dirigir sobre influência. Não é isso.
Por que não deveria existir? Eu sempre serei a favor da fiscalização, tá? Todo mundo sabe, tá? Não tem como falar para vocês citar, mas todo mundo sabe que que o Brasil existem coisas que vai ter gente que vai conduzir veículos, tá? E faz uso de substância, mas é aprovado o exame toxicológico, entendeu? Vai ter isso. Quantas vezes a gente já pegou aí, né, matéria no jornal que o cara estava dirigindo, exame em dia, e sob influência de entorpecentes, dessas substâncias. Quantas vezes você viu na mídia aí? Tô mentindo? Não. Então eu sou a favor da fiscalização. Acaba com essa porcaria, é um custo a mais que se tem. Ainda querem colocar para categoria A e B. Acaba com isso. Todo mundo sabe que não pode dirigir sem capacete. Então, fiscalização. Aumenta a fiscalização. Quantas pessoas dirigem sem capacete? Tá? Ah, mas o que o ministro falou que o pessoal está dirigindo sem habilitação. Tá. Tem gente que tem habilitação e dirige sem piloto, sem capacete. Dirige sem cinto. Não é por conta disso. Tá? É que nem eu falo. O processo, prova prática do Detran. Eu já peguei aí, já vi pessoas que sabem dirigir, entendeu? Passou, dirige bonitinho, só que na hora ali ficou um pouco nervoso sobre a avaliação e o Detran reprova o cara. Coisas que, tipo assim, mas é segurança. Não, não é por aí. Não é por aí. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Eu acho que a metodologia tá errada. Isso acaba encarecendo também. Entendeu? Tem gente que sabe, cara, eu já peguei pessoas que dirigem direitinho, faz tudo padrão. Chega na hora, reprova por causa de bobeira. E não é bobeira porque ele cometeu, foi porque o avaliador achou que isso não é o correto. Tá? Não é o correto. O cara olha para fora. Ele olha assim, dá uma olhada, olha, dá uma olhadinha. Só que o cara não colocou a cabeça totalmente para fora, aqui tem coisas que é absurdo, né? Você tem que diminuir os pontos cegos. Olhar o retrovisor, dá uma olhadinha, pá, beleza. Mas por achar ali o examinador, não aprovou, perdeu ponto, reprova o cara por conta de coisas mínimas. Então existem coisas aí que precisam ser revistas, tá? Isso acaba encarecendo ainda mais o processo. Tá? Se for um processo justo, entendeu? Já melhoraria muito, tá? E aqui você pode ver a mortalidade no trânsito, taxa de mortalidade no trânsito, tá? Relatório global sobre a segurança viária, né? 2003 da OMS. Então aí você vê a taxa de mortalidade no trânsito, América Latina versus global, tá? Por 100 mil habitantes. Então você consegue ver o Brasil aí, né? Entre uns dos maiores, né? Na taxa de mortalidade no trânsito, ok? Aqui, sinistro de trânsito por tipo de veículo, automóvel. Você vê aí motocicleta em segundo lugar. A Registro Nacional Sinistro, estatísticas de trânsito. Você pode ver aí, não vou detalhar muito para vocês, os números estão aí para todos, aí são dados oficiais, a fonte do governo mesmo, tá? Então, sinistro de trânsito não é acidente, para quem não sabe. Isso mudou uma normativa aí que mudou, é sinistro de trânsito. Toda ocorrência de trânsito é tratada como sinistro de trânsito, tá? Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês? Não se deixe enganar, tá? As autoescolas, o processo, elas são muito importantes. Precisa ser revisto muitas coisas no trânsito, precisa. Mas o caminho não é por onde estão batendo. O caminho mais populista e não mais efetivo, tá? Então, o que tem que ocorrer é o seguinte: vamos sentar, fazer um grupo de estudo, autoescola, Detrans do Brasil, deputados, senadores, eles que legislam, primeiro para alterar o Código de Trânsito, tá? Ok. Depois, vamos tentar debater com a sociedade, mostrar um projeto, reunir todo mundo e apresentar um projeto. Não é uma única pessoa tomar uma decisão como essa, tá? Outro ponto, eles querem acabar com a outra. Cara, a legislação de trânsito é muito fundamental. Tem gente que não sabe ver uma placa, interpretar uma placa. Tem gente que não sabe, tá? Ver, né, uma faixa e saber o que está dizendo aquela faixa. Regras mínimas de preferência e quer acabar. Para mim, aula teórica tem que ser obrigatória, assim, o número máximo. Tem que ter um número de aula de 45 aulas, se for 40, 45, enfim. E as aulas têm que ser síncronas. Não pode ser conteúdo gravado. Tem que ser conteúdo que o instrutor esteja ali
tirando dúvida do aluno, explicando ao aluno, o aluno tem a interação, né? Botar uma plataforma lá, tá? E o aluno só vai assistindo o vídeo que ele vai passando e fazer, mas vai fazer a prova, meu amigo. Hoje você tem inteligência artificial, tá? A prova é... mas ele vai no Detran fazer prova. Independente, né? Tem prova ali, o banco de dados, às vezes, você consegue se submeter. Eu acho que você tem que saber, né? Tem que saber entender a questão. Tem aluno que vai fazer prova de trem e já decorou as questões. Né? Simulado, isso e aquilo, já decorou. Mas ele tem que entender, que nem eu falo com meus alunos, ele tem que entender, tá? O significado aqui. Por isso que as aulas são importantes. Ele é ser obrigado a assistir aquelas aulas, são importantes. E o instrutor está presente ali para explicar sobre, entendeu? Aulas síncronas, ao vivo, entendeu? Tem que ter dessa forma. Negócio de aula assíncronas, aulas gravadas, cara, tira essa ideia. Processo de primeira reciclagem, ok, mas primeira habilitação tem que ser. Primeira habilitação tem que ser cursos, né? Eu vou além, cursos que nem a gente tem para exercer atividades, né? Da resolução 89, produtos perigosos, transporte passageiro. Cara, eu acho que esses também tem que ser aulas sincronas. Pode ser online, mas tem que ser síncronas. Então, preste atenção, vamos rever isso, vamos caminhar para um outro caminho, um tempo para debate, chamar as pessoas que trabalham com trânsito para debater, as autoescolas para a gente conversar, diminuir os custos das taxas do Detran, tá? O governo não quer mexer no dinheiro dele. Para quem não sabe, pessoal, Detrans, posto de vistoria, tudo pertence a tem envolvimento político, que é arrecadação. Tá? Um posto de político, um posto de outro. Então, para vocês verem como é que é, por que não mexe por ali? Porque existe ali parlamentares que são responsáveis por isso que eles ficam ali calados e muitas vezes não opinam sobre isso. Então, tem que ser revisto isso. É para fazer pela população? Vamos fazer direito. Tá? Então, esse é o caminho e essa é a verdade sobre o processo de habilitação. Compartilhe esse vídeo, jogue esse vídeo para frente, entendeu? Cobre. Então, porque a autoescola, sim, é importante para a formação do condutor. Vamos mudar o processo? Vamos. Algumas sugestões foram faladas nesse vídeo. E assim a gente vai conseguir ter uma formação decente, segura e um processo eficiente. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço.